Então Jesus lhes propôs uma parábola, cenários para a reflexão, para a imaginação, para despertar a compreensão. E lhes disse: pode, porventura, um cego guiar outro cego? Imagine, um cego pegando na mão de outro cego e saindo os dois pelo caminho. Pode? É razoável, é seguro? Ou, quando ambos estão nessa situação, ambos estão na mesma situação, como alguém poderá se oferecer para ser guia nesse caso? Se ele também não vê, não enxerga, e você quer saber se ele vê ou não vê? Veja se ele se enxerga. Quem se enxerga começou a ver. Quem não se enxerga, nada viu e nada verá. A primeira condição para alguém não ser um cego é se enxergar espiritualmente. Mas isso ainda não o põe no caminho daquele que guia. Só o põe no caminho daquele que começa a se perceber. Porventura, um cego pode guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco, no buraco, não irão juntos para o mesmo engano, para a mesma vala. Quem é o teu guia? Quem é o teu mestre? Quem é aquele que tu segues? Quem é aquele que diz: deixa que eu te levo? Confia que eu sei o caminho. Ele vê ou ele é cego? Ele se enxerga? Ele tem um mínimo de autopercepção? Na vida dele existe equilíbrio? Existe rumo? Existe a alegria de ser? Existe uma boa nova no olhar dele? Para que seja guia de alguém, tem que ser no mínimo assim. Do contrário, cairão ambos ou todos no barranco. Imagine agora aqueles a quem você vem seguindo todos esses anos. Você ainda tem coragem de se perguntar por que você vai me escrever hoje de um lugar profundo no abismo? Por que você vai falar comigo hoje de um lugar profundo na queda do barranco? Na vala onde você está? Foi porque você decidiu seguir ao cego. É como dizer às trevas: pastoreia-me. Jesus disse inapelavelmente: o caminho desse que se deixa conduzir pelo indivíduo que é cego de cobiça, cego de ganância, cego de capricho, cego de ambição, cego pelo poder, cego de vaidade, cego de volúpia, cego de lascívia, cego de desejos e de paixões carnais. É esse que te guia? Esse que ama o dinheiro acima de todas as coisas e cultua o seu ego como um narciso entronizado, é este que te guia? Cairão ambos no barranco. É o vaticínio de Jesus, é como a lei da gravidade, será inapelável. A quem que você segue? Seja em qualquer que seja o ambiente, isso começa no casamento, gente seguindo gente, às vezes na família, filhos que seguem cegamente os pais cegos e creem naquela cultura de cegueira que lhes foi ensinada. Outras vezes é no ambiente religioso. É o mais comum aqui entre nós, cegos guiando os cegos, é o caso em questão para Jesus. Outras vezes é o ambiente pseudo-fraterno, onde
Alguém entrega a liderança da sua vida a um amigo mais experiente, a um guia, que não passa de um cego. E aí tudo joga no final, todos no mesmo lugar, no mesmo abismamento. Jesus disse: o discípulo não está acima do seu mestre. Se o seu mestre é cego e você é um cego, você já viu o que é. Se o seu mestre vê e você aprende com quem vê, você verá. Mas o discípulo é alguém que tem que ter alguém que o inspire, ele não está acima. Um discípulo que diz: vou aprender contigo olhando assim de cima para baixo, só está cumprindo um rito de falsa humildade, mas você lhe conhece de longe a presunção ou a insinceridade. Mas quando se trata de um discípulo que aceita, que entende, que crê que aquilo que daquele instrutor procede é algo que tem toda a harmonia com o espírito da vida, ele olha e cresce, porque todo aquele que for bem instruído, ao invés do cego levado pelo cego, agora é alguém que tem um mestre que o instrui bem, que o instrui no Evangelho, que o instrui na palavra, que o instrui na realidade, que o instrui na verdade da Boa Nova revelada e encarnada em Jesus. Todo aquele que for bem instruído por alguém assim, se tornará como seu mestre. No caso de receber a instrução de Jesus, direto de Jesus, e receber a instrução direto de Jesus não é cruzar as pernas, entrar num transe e ficar invocando o espírito do Emanuel ou do Yoshua, nada disso. Aprender do espírito de Jesus e direto de Jesus é ler o Evangelho. Leia. Eu aprendi o Evangelho direto de Jesus e aprendo cada dia mais direto de Jesus. Cada dia mais é a Ele que eu ouço. Como o Pai disse, a Ele ouvi. E quanto mais eu sou instruído por Ele no espírito do Evangelho, mais eu me torno como Ele. Mas cada um de nós se tornará como mestre. Por que nós somos tão a outra coisa em relação a Jesus? Por que nós somos tão anticristos em relação a Jesus? Por que nós somos tão anti-evangelho em relação à verdade ensinada e encarnada por Jesus? É porque não foi dele que nós aprendemos. Nós não viemos até aqui guiados por ele. A maioria chegou aqui guiados por cegos. E quase todos terrivelmente mal instruídos. Por isso ninguém fica parecido com o mestre. Mas quanto mais você receba a instrução direta dele, do Evangelho simples, e a absorva dele, não de misticismos, nem de terceiros, nem de ninguém, mas direto dele, mas você vai se tornar como seu mestre. Cada vez mais assim será. E uma coisa que imediatamente acontece quando os nossos olhos começam a ser iluminados, como eu disse há pouco, é que o indivíduo começa a se enxergar. Aí ele entende o que Jesus diz aqui a seguir. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, aquele pó de madeira, aquele cisco que entrou ali nele, porém não reparas na trave
que está enfiada dentro do teu próprio olho, como é que tu vais poder não ser cego se tu és o ente que carregas uma trave no olho enquanto procuras cisco no próximo? Nunca serás como Jesus. Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão amado, que eu tire o cisco do teu olho, não vendo tu mesmo a trave, a lança enfiada no teu olho? Tu te ofereces para ser oftalmologista do teu irmão cego, enquanto tu és mais cego que a cegueira, hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, enxerga-te, salva-te, ajuda-te, e então verás claramente para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Mas o trabalho inteiro começa comigo arrancando a trave do meu, me enxergando e admitindo as proporções. Eu é que carrego uma trave na cara, um pau na cara. Meu irmão tem um cisquinho. Quem quer guiar alguém tem que começar a se enxergar. Eu aconselho a todo mundo a não procurar ninguém para ser seu guia. Porque Jesus disse: a ninguém chameis meu guia sobre a terra, nem meu mestre, porque um só é o vosso mestre. Eis a palavra do único mestre. Está aqui. Não me refiro à Bíblia toda. A Bíblia dá testemunho desse mestre Senhor. Agora, as palavras que saíram da sua boca e a vivência da sua encarnação acerca de cada coisa que disse e ensinou, equivale a aprender direto dele, equivale a andar com ele todo dia. É assim que a gente atende a voz dele que diz: vem tu e segue-me. A quem que você está seguindo? Me diga, a quem que você segue? Para a maioria aqui parece uma coisa impossível a ideia de aprender direto de Jesus. E não tem nada a ver, como eu disse, de ficar aí de Buda ditoso, procurando uma revelação, uma iluminação particular, e nem tampouco seguindo moveres especiais. Não, é atolando-se no Evangelho. Ele disse: as minhas palavras são espírito e são vida. Quando ele disse: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem vida em si mesmo, e o pessoal pensou que ele estava convidando a eles para um banquete antropofágico, canibalesco, e ficaram assim, escandalizados, porque não entendem nada, não entendem a linguagem da sutileza, eles são patéticos. A religião pedra o entendimento. E aí não entenderam. Aí disseram: o quê? Antropofagia? Jesus disse: não, mas se quiserem ir embora, pode ir todo mundo. Eu não estou precisando, não sou candidato de ninguém a nada. Podem se retirar, mas fiquem sabendo, não estou falando disso, não estou falando de comer dedo, carne, de materialidade. Eu estou falando que não tem nada mais direto em relação a mim do que comer a minha carne e beber o meu sangue, que também não é comer o pãozinho da Eucaristia, nem aquele cálicezinho da sua religião, também não. Comer a minha carne e beber o meu sangue, ele diz, é comer a minha palavra, é absorver o Evangelho. A carne para nada aproveita. As minhas palavras, que eu não preciso procurar o eco, elas estão registradas.
As minhas palavras vivas são espírito no entendimento, são presença viva de Deus. A palavra e o espírito são um. Que esse seja o seu mestre, seja Jesus o único guia e mestre, único Senhor, único bispo e único apóstolo das nossas almas. Quer mais? Tudo direto. E você quer triangular por quem, seu idólatra? Jesus nos salva dessa horrível idiotice que nos faz escolher o tempo todo contra nós e não em nosso favor, que nos faz escolher intermediários ao invés de termos um vínculo contigo, que nos faz eleger guias e gurus ao invés de aprendermos do Evangelho do Mestre todo dia, para nos tornarmos como Ele, iguais a Ele, porque aquele que for bem instruído pela palavra e pelo Espírito, tu disseste, será como o seu mestre, como aquele que o instrui, ganhará sua natureza, ganhará o seu caráter, ganhará a sua graça, ganhará a sua beleza, ganhará a sua autoridade, ganhará o seu poder. Que o Evangelho não seja detido em nós, que ele siga o curso, que complete em nós cada dia a realidade de uma boa nova maior, em apropriação pacificada no nosso coração. Em nome de Jesus. Vem IVTV, o canal é você.